Bom, já é o nosso horário, hoje é domingo de eleições, vamos começar e terminar no horário, para que quem não votou antes do culto e da escola dominical possa votar, né? Antes de começarmos então, dando seguimento aqui à nossa escola dominical, vamos pedir que Deus nos abençoe e abençoe também o nosso país hoje, nesse dia de eleições. Senhor, nós somos agradecidos pela Tua bênção, pela oportunidade de estarmos aqui, pela igreja, pela escola dominical, por tudo o bem que o Senhor tem feito para nós. Abençoa, nós pedimos essa aula, permita que seja edificante, que possamos aprender alguma coisa a mais hoje aqui. E abençoa o nosso país, que nós sempre precisamos, nunca podemos deixar de pedir que de onde vêm as bênçãos que é do Senhor, que o Senhor nos abençoe. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Dentro das aulas que nós temos ministrado aqui, a nossa classe, nós temos seguido a sistematização que o reverendo Júlio Andrade Ferreira segue no seu livro Conheça a Sua Bíblia. Essa sistematização é uma sistematização que não é temática, mas é geográfica. E lá no livro dele, ele alerta os leitores que os acontecimentos que são classificados geograficamente como sendo no ministério da Pérea, que é o que nós vamos abordar hoje, os ensinos do Senhor Jesus que ele fez no ministério, chamado Ministério da Pérea, nós vamos, não necessariamente aconteceram na Pérea, são classificados porque aconteceram lá ou nos arredores, ou cada episódio de ensino do Senhor nós chamamos de perícope, né? É um ensino que é colocado, e às vezes dentro do ministério geográfico da Pérea, o Senhor teve algum ensino que ele fez fora da Pérea e o evangelista colocou nesse contexto porque tem relação com o ensino que aconteceu na Pérea. Então, existe, às vezes, um arranjo nos evangelhos. É bom sempre lembrar que os evangelhos não são escritos históricos no sentido de cronologia histórica, eles são históricos no sentido de realidade histórica, mas não são históricos no sentido cronológico da história. Eles são históricos teológicos. Então eles se preocupam mais em ensinar um princípio teológico do que seguir a cronologia. Isso nós vamos ver, por exemplo, em alguns acontecimentos que não são sincrônicos, mas que têm ensinos complementares, então são colocados um após o outro. Se nós olharmos o mapa, não sei se dá para ver, mas ao norte nós temos a Galileia, a leste da Galileia, imediatamente acima, do lado do mar da Galileia, onde hoje começa com as colinas do Golã, e vai para a Jordânia, ali era a região das chamadas Decápolis, né? Decápolis eram 10 cidades que tinham cultura e língua grega como predominantes. Elas ficavam, a grosso modo, nessa região aí, sendo que tem uma que ficava bem mais ao norte, isolada, que era Damasco. Damasco era uma das cidades da Decápolis, foi para onde Paulo foi. Descendo do lado oeste do Rio Jordão, em direção ao Mar Morto, fica a região dos samaritanos, fica Samaria. E do lado de lá do rio, no lado leste do rio, ficava a Pérea. Então, em razão das hostilidades entre os judeus e samaritanos, ao invés de fazer a linha reta pelo lado oeste do Rio Jordão, em direção à Judeia, os galileus faziam uma viagem passando pelo lado de lá do rio, pela Pérea, atravessava o rio, ia na margem leste do Rio Jordão, desciam e depois atravessavam outra vez o rio aqui perto de Jericó e subiam até Jerusalém. Então, esse foi o ministério da Pérea, o ministério de Jesus que aconteceu na margem leste do Rio Jordão.
Em razão das hostilidades, então, esse era o motivo pelo qual os viajantes judeus faziam essa viagem pela rota da Pérea, na margem leste. E foi, assim, a última viagem de Jesus para Jerusalém. Nessa última viagem, a última viagem que ele faz, Jesus sabia que ia para Jerusalém para morrer em Jerusalém. E pela leitura de Lucas 9:51, quem tem a Bíblia pode abrir em Lucas. Os nossos textos estarão basicamente em Lucas 10. Então vamos aproveitar, tá? Lucas 9:51, está logo ali do lado, que diz assim: E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Ele tinha consciência plena da missão dele, da necessidade dele, e ele assumiu a intenção intrépida de ir a Jerusalém. Ele estava determinado, consciente e determinado a ir a Jerusalém e terminar a sua obra. Esse ministério da Pérea, como eu já disse, está mais detalhado em Lucas, porque algumas coisas, por exemplo, que aconteceram na Pérea, nessa viagem, só são relatadas, só são contadas no Evangelho de Lucas. Uma dessas perícopes que só são relatadas em Lucas é a missão dos 70. Lucas é o único que relata essa missão. Então, nós sabemos que, principalmente pelo Evangelho de João, né, os evangelhos sinóticos são muito próximos um do outro, e a gente pode entender os evangelhos sinóticos da seguinte forma: eles são um relato da crucificação e da ressurreição do Senhor com um prólogo, né? O foco é a morte e a ressurreição. E o que vem antes é só um prólogo à morte e à ressurreição. Já o Evangelho de João se preocupa mais em dar algumas informações do ministério do Senhor Jesus, no Evangelho de João. E pelo Evangelho de João nós sabemos que o Senhor Jesus fez várias visitas a Jerusalém, não foi essa única visita, ele foi várias vezes a Jerusalém. E o que é provável então é que Lucas tenha contado episódios de várias jornadas, de várias idas do Senhor a Jerusalém, condensado esses episódios em uma sessão. Então ele não acontece em uma só viagem. Pode ser que a intenção dos evangelistas sinóticos tenha sido a de concisão, né, de não ficar muito grande o relato, mas pode ser também para não perder o foco da determinação de Jesus em cumprir a sua missão. Mostrar claramente para quem lê seu Evangelho que o Senhor estava firmemente decidido a cumprir a sua missão. De qualquer forma, essa viagem que o Senhor fez rumo a Jerusalém para ser crucificado, o tema geral que é dessa viagem, então o tema do ministério da Pérea, que é essa viagem, é o discipulado. Esse é o tema. O que o Senhor ensinou desde que saiu da Galileia até chegar em Jerusalém foi como então deveriam agir os discípulos. O que é ser um discípulo? Então ele estava indo para Jerusalém para morrer, para ressuscitar, ia ficar mais um pouco com eles, mas depois ele sairia. E as pessoas tinham que continuar sendo discípulos do Senhor Jesus. E ele ensina isso, ainda dentro desse contexto, antes da ressurreição, ele já ensina como deve ser o discípulo, né? Como que o discípulo deve viver. E em Lucas 10, de 1 a 24, nós temos esse episódio que só Lucas relata, que é a missão dos 70. Vamos abrir Lucas 10 e vamos ler de 1 a 24. Diz assim: Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência:
A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles estiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, ali vos receberem, comei do que vos foi oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou nos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e a quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submeteram pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, porque do céu e da terra, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Voltando-se para os discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Então, nesse texto de Lucas, nós temos uma perícope, né? Um ensino. Ele ensina uma coisa completa aí, que narra a missão dos 70. Só uma observação: em alguns manuscritos esse número é 72. Existe um centro na Alemanha, em Stuttgart, que nós já mencionamos aqui, que tem uma cópia de todos os manuscritos antigos do Novo Testamento e faz uma análise tentando fazer um texto só. É o texto que nós seguimos, né? Nós temos 4 manuscritos realmente muito antigos, que são do século III ou século IV, e temos um total aí de 5.000 manuscritos que vão até o século VII e VIII. Da análise literária de todos estes, o número que sai é 70, mas existe muito manuscritos com 72. Por que seriam 70 discípulos, né? Essa é um número que significa alguma coisa. Provavelmente se referia ao número de nações que está descrito em Gênesis 10, que são 70. Ou então aos 70 anciãos de Êxodo 10.
O número das nações é mais interessante porque representaria na época todas as nações, e eles representariam a missão do Senhor dentro de Israel, prefigurando a missão dos crentes a todas as nações, né? Mas o número é 70. A missão é muito semelhante à missão que, um pouquinho antes, em Lucas 9, de 1 a 5, se voltar um pouquinho aí no texto, Lucas 9, de 1 a 5, ele descreve a missão dos 12, né? E ele convocou, diz assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada levais para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis. E aonde quer que vão, que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda a parte. Então, essa missão dos 70 é muito semelhante à missão dos 12. Alguns críticos até achavam que Lucas estava contando a mesma coisa, mas o evangelho é coerente, e no capítulo 9 ele contar uma coisa e depois esquecer e contar outra vez no capítulo 10, não é muito factível. É outra missão, semelhante. Existe semelhança de missão. As instruções dadas aos 70 são semelhantes às instruções dadas aos 12, que são o seguinte: depois de falar de uma grande colheita a ser feita, o Senhor faz uma indicação que é muito intrigante, uma coisa intrigante que ele falou. Ele falou que eles iam como cordeiros para encontrar lobos. Ele estava mandando 70 cordeiros a ir ao encontro de lobos. Não era uma observação muito animadora, né? Uma vez que quando um cordeiro encontra um lobo, como se diz, ele vira almoço, né? Ele é comida de lobo. Então, não era muito estimulante. Então, por que Jesus, ao invés de animá-los, falou uma coisa dessa? Tem vários motivos que o Senhor pode ter usado. Um dos motivos era, primeiro, era uma missão difícil. Não é fácil um cordeiro ir encontrar lobo. É difícil, perigoso. E uma outra razão está no versículo 2, né, que é a primeira advertência que ele faz, é que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos frente ao grande número de pessoas. Mais uma vez, a dificuldade, né? Então, seriam duas observações sobre a grande dificuldade. Mas há uma razão específica para lembrar que eles são enviados como cordeiros no meio de lobos, pode ter sido para lembrá-los que eles dependem completamente do pastor para se defender dos lobos. Um cordeiro não tem condição, nem um rebanho inteiro dos cordeiros tem condição de se defender de um lobo. Ele depende do pastor, e a função do pastor, além de levar o rebanho para o lugar certo, etc., é defender aquele rebanho dos animais, dos predadores, né? Que o lobo era um dos principais. Então, eles iam indefesos, dependendo do seu pastor. E esses 70 discípulos são enviados da mesma forma como os missionários devem ir hoje. Eles devem ir armados com Bíblias, né, ao campo, não com armas, né? Uma das formas de evangelismo na igreja no passado era a forma armada, né? As cruzadas foram o maior exemplo disso, né? Responder com a mesma arma que os muçulmanos usavam, que era o evangelismo armado. E o que Jesus ensina é que não, a defesa do rebanho fica por conta do Senhor. Nós somos armados de Bíblia, da palavra, e não de armas, né? E por isso vulneráveis a ataque dos lobos, e por isso dependemos do pastor. É muito interessante, então, pensar aqui que, por extensão, sendo cordeiros que vão no meio de lobos e estão dependendo do pastor, isso se aplica a todos nós que somos cristãos, né? Que nós deveríamos ir à missão pronto para morrer pela mensagem do Senhor.
No entanto, não é essa a mensagem. O que o Senhor está dizendo, e o sentido da advertência, é para vocês irem e terem cuidado e cumprirem a missão. A ideia não é ir lá morrer e não cumprir a missão. A ideia é cumprir, quer dizer, na realidade, por paradoxal que pareça, a advertência do Senhor que o cristão, que o mensageiro dele vai como cordeiro no meio de lobos, é para que ele viva para o Senhor. Saiba do perigo, saiba que o trabalho é árduo, mas ele viva para cumprir a sua missão. E ele dá algumas outras recomendações. Por exemplo, é uma recomendação que é até atual, né? Eles tinham que viajar light, né? O viajante, o bom viajante hoje sabe que é pouca bagagem, só bagagem de mão. Eles não eram para carregar bagagem, eles tinham que viajar com a bagagem de mão. Eles não eram para ficar perdendo tempo com formalidades, salam aleques e saudações, e discursos laudatórios. Não era para fazer formalidade. Bagagem de mão, sem formalidade, e não querer aumento de salário, não fazer campanha salarial. O salário, ele fala, digno é o trabalhador do seu salário, né? Qual é o salário que eles iam receber? A hospedagem, né? Eles iam receber a hospedagem em cada lugar que eles estivessem. E eles deviam se contentar com aquele salário, com aquela hospedagem. Aí chegavam na cidade, o cara recebia, daí eles se ambientavam na cidade, percebiam uma casa melhorzinha, com um pai que ia querer mudar para aquela lá. Não era para fazer isso. Se contentem com o que vocês receberam. Digno é o trabalhador do seu salário. E não é para sair procurando hospedagem melhor. E a mensagem era simples também. A mensagem era que o reino de Deus havia chegado. E o sinal, a demonstração que a mensagem deles tinha fundamento, é que eles fariam curas. Eles, então, fariam as curas, não a cura pela cura. O objetivo, embora nobre, não era eliminar toda a doença de um lugar, mas era demonstrar que o reino de Deus havia chegado. Essa era o sentido das curas. E aonde a mensagem não fosse recebida, eles deviam avisar que haveria um julgamento divino. E quase que como um aposto, né, uma coisa colocada entre parênteses, Jesus, depois que eles voltaram, faz uma referência às cidades que recusaram a pregação dele, Jesus também. Como algumas recusariam a mensagem dos discípulos, já haviam recusado a mensagem dele, Jesus, antes dele. Então, ele coloca, meio entre parênteses, essa observação, dizendo qual seria o destino dessas cidades no dia do julgamento. Ele avisa que cidades da antiguidade, cidades de ateus, cidades de gente que não conhecia o Deus verdadeiro como os judeus conheciam, seriam melhor recebidas no céu do que a cidade dos próprios judeus, porque elas teriam respondido melhor do que os judeus à mensagem do Evangelho. E, finalmente, num ensino, então, mais claro de discipulado, e tudo isso é discipulado, é como os discípulos devem agir, né? Todo esse esquema é discipulado. Fazendo um ensino mais claro, ele enfatiza o seguinte, ele ensina que os discípulos iam como representantes pessoais dele. E mais, quem representar Jesus está representando Deus. Não existe diferença entre Jesus e Deus, né? A quem você representa? Eu sou discípulo de Jesus Cristo. Isso quer dizer o seguinte, eu sou discípulo do Deus verdadeiro. Isso Jesus deixou bem claro, né? Por isso que recusar Jesus é recusar a Deus. E quando eles retornaram da missão, eles relataram que o resultado tinha ultrapassado o previsto. Mais uma vez, essas agências de avaliação erraram, né? Fizeram a pesquisa pré e erraram, porque o resultado tinha extrapolado a previsão. Eles tinham ido muito além do que tinha sido instruído no versículo 9.
eles curaram, mas além disso eles exorcizaram demônios. A coisa foi além, né, das previsões. Então Jesus mostrou que isso era um sinal de que o reino de Satanás está caindo. Mas Jesus falou também que não era para eles se entusiasmarem muito com essa capacidade que eles perceberam que tinham, né, de expulsar demônios. Se nós lembrarmos em Mateus 7, 22, se a gente der uma volta no texto de Mateus 7, 22, rapidamente. Mateus 7, 22, diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? No 23 diz assim: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, se a gente lembrar esse ensino, é possível expulsar demônios e ainda assim ficar de fora do reino de Deus. Então Jesus falou, ó, legal, isso é uma amostra de Satanás, mas não fica muito entusiasmado achando que isso é uma garantia que vocês estão no reino de Deus, porque isso por si só não é. O que realmente importa, então, não é o combate a Satanás. Não é. Nós não estamos aqui para combater Satanás. Nós estamos aqui para estar com Jesus. Esse importa. Se alguém chegar lá e falar, Senhor, eu estou contigo, te conheço, e Jesus reconhecer essa pessoa, acabou. Se expulsou demônio, se não expulsou, não interessa. Estar com Jesus é o que faz a diferença. Então, essa é a diferença. Eu já contei várias vezes uma experiência que eu tive, então vou contar mais uma vez, né? Depois de certa idade a gente é repetitivo, que eu tinha ido visitar minha prima Eliane, que é filha do meu tio, o reverendo Júlio, e o meu irmão. Nós estávamos em Tuscaloosa, no Alabama, visitando o reverendo Osmundo Miranda, e ele era pastor em Birmingham, também no Alabama, ali pertinho. E aí nós vamos para a igreja, né? Tá, amanhã cedo vamos para a igreja. E no caminho tinha um congestionamento em volta de uma igreja lá, que tanta gente que estava lá. Aí ele falou, olha, vocês estão vendo aí esse monte de gente? A minha igreja não é assim não, tá? Tem bem menos gente. Aí a minha prima perguntou, e por que tem menos gente na sua igreja do que nessa igreja? Aí ele falou assim, sabe o que é? Nessa igreja eles vão aí para fugir do inferno. E lá a gente vai para ir para o céu. Então tem muito mais gente querendo fugir do inferno do que gente querendo ir para o céu, né? O pessoal. E é mais ou menos isso que está aqui. O que importa não é fugir do inferno. O que importa é estar com Jesus no céu. É o objetivo sutil, né? Mas é o que importa, é estar com Jesus. E Jesus fez as advertências, mas ele se alegrou com os discípulos, e ele agradeceu a Deus a revelação dada aos homens, que não necessita de sabedoria humana, não era preparo, não era sabedoria. Essa declaração, né, culmina com a revelação que nós já sabemos, porque nós vivemos depois que já tivemos contato com tudo isso, da relação exclusiva, única, de ligação mútua do pai e do filho, e que só o filho pode revelar o pai. É um ensino daqueles que querem conhecer a Deus ignorando Jesus. Não é possível. O conhecimento de Deus é o conhecimento de Jesus. Fora disso, não é o conhecimento verdadeiro. E os discípulos estavam recebendo esse conhecimento de Jesus, conhecimento que os homens no passado, antes, quiseram ter tido e não puderam. Profetas, reis, queriam conhecer aquele momento. Eles tiveram, os profetas e os reis, e que foram salvos, e Davi, e todos eles, esse conhecimento por fé.
acreditando que o Senhor se revelaria através do seu Messias, do seu enviado. Mas os discípulos estavam vendo o Messias, vivenciando o Messias. E isso eles quiseram ter e não tiveram, né? Muito eles quiseram. Então eram homens que tiveram uma posição de muito maior destaque do que aqueles 70 discípulos que não tiveram o privilégio que eles tiveram. Esse ministério da Pérea, então, serviu para educar os discípulos. E eles seguem, então, nessa educação dos discípulos, numa parábola que é muito conhecida e que a gente vai dar uma passada de olhos aqui. É a parábola do bom samaritano. Está em Lucas 10, de 25 a 37. É a continuação. Então eu vou ler. E eis que certo homem, intérprete ou doutor da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. É uma parábola que se apresentou à ocasião quando um homem doutor, autoridade na lei, mas que se aproximou de Jesus com segundas intenções, como a gente vê, né? Ele foi com o intuito de pôr Jesus à prova. Ele foi lá com segundas intenções. Ele faz uma pergunta a Jesus sobre o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Era uma questão recorrente. Por exemplo, a gente vai ver um pouco mais à frente, em Lucas 18, que é a mesma pergunta que o jovem rico fez, e provavelmente muitos outros fizeram. Mas essa pergunta foi feita por um doutor da lei, né? Então o Senhor respondeu com a própria lei. Então, quando o assunto ali a pergunta era para um doutor da lei, a resposta de Jesus foi com a lei, o que desconcertou o doutor da lei, até porque ele já sabia a resposta, né? Ele respondeu, Jesus devolveu a pergunta e ele deu a resposta, né? O doutor procurou, então, depois que Jesus rebateu com a própria lei, ele respondeu e ficou meio sem jeito, né? Bom, meio desmascarado. Ele tentou consertar, tentou ganhar a iniciativa do debate outra vez, né? Igual debate, né? Quem ganhou a iniciativa do debate, né? É a mesma coisa, ele tentou ganhar a iniciativa. Então ele pede um esclarecimento sobre o significado de quem é o próximo. O que é o próximo? E o Senhor, em vez de responder
próximo ele contou uma parábola, que hoje nós conhecemos como a parábola do bom samaritano. Só para recordação, rapidamente, nós vamos lembrar que entre samaritanos e judeus não havia um mal-entendido, o que havia era ódio mesmo, né? Era raiva. Havia uma animosidade extrema entre os dois. Tinha uma história muito antiga, não vou contar tudo outra vez, porque nós já falamos sobre isso, mas é bom lembrar que começou com a divisão de Israel. Quando houve, depois do reinado de Salomão, a divisão da Israel unificado em 2 reinos, né? Sendo que o reino do norte ficou com Jeroboão, já começou o problema aí, porque Jeroboão percebeu que os súditos dele viriam do norte até o reino do sul, em Jerusalém, para cultuar a Deus. Então ele fez o quê? Ele estabeleceu 2 templos, um em Dan e um em Betel, para eles fazerem isso, em oposição a Jerusalém. Isso levou ao conflito que era político para a esfera religiosa. Desde ali, mas ainda eram todos judeus. Só um parêntese, tem um teólogo que eu gosto muito, que é um teólogo calvinista, huguenote francês, Jacques Ellul, né, o correto falar. Ele comenta o seguinte, o pecado de Jeroboão. Jeroboão errou porque ele fez Dan e Betel. Não foi porque ele fez em Dan e Betel, mas foi porque ele quis usar a religião como instrumento político. E começou ali, a divisão que saiu da política apenas e passou para o campo religioso, e ele usou a religião para reforçar a posição política dele. Esse foi o grande erro de Jeroboão, que levou ele a ser considerado um mau rei na descrição dos reis de Israel. Mas essa é só uma observação. A animosidade continuou, porque quando da conquista do reino do norte de Israel pelos assírios, os assírios tinham a política de trocar populações. Tiravam uma parte da população quem levava e punha a população de outros povos que eles tinham conquistado naquele lugar. Por quê? Porque eles achavam que uma pessoa poderia lutar pela sua terra, mas pela terra dos outros ele não ia lutar. Então, eles puseram populações estrangeiras ocupando o espaço da população de Israel que tinha sido deportada, essa troca de populações, né? Quando eles vieram, ficou uma parte da população e ficou a adoração ao Deus verdadeiro, mas eles vieram com os deuses falsos dele. E isso provocou um sincretismo religioso em boa parte da população do Reino do Norte, né? Seus próprios deuses. E 135 anos depois, aconteceu a mesma coisa com os judeus e boa parte da população foi levada à Babilônia, porque depois dos assírios vieram os babilônios que fizeram a mesma coisa. A diferença foi que com o pessoal da Babilônia, depois, quando os persas conquistaram, né, Dario, o persa, conquistou o reino da Babilônia, ele permitiu a volta dessa população que tinha se mantido isolada dentro da Babilônia. Então, eles se consideravam judeus puros e eles voltaram. Isso levou a uma série de coisas que nós já vimos e levou ao estabelecimento de um culto rival e a construção de um templo no Monte Gerizim, para fazer o culto a Jeová no Monte Gerizim. É interessante porque esse culto dos samaritanos no Monte Gerizim persiste até hoje, né? Hoje tem samaritano, né, o pessoal da região que vai lá e cultua Jeová no Monte Gerizim. E depois, um pouco mais à frente, quando houve a revolta dos Macabeus, os samaritanos se posicionaram contra os judeus, a favor dos gregos, dos seleucidas, e contra os judeus. Então, a animosidade é histórica e era grande. E tanto é assim, para vocês verem como é que é interessante, né? Eu aprendi com a Débora, que é psicanalista, fazendo uma análise de texto, quando Jesus pergunta para o doutor da lei quem foi que foi o próximo, a resposta qual devia ser? Foi o sacerdote, o levita ou o samaritano?
Ele não conseguiu falar foi o samaritano. Vocês podem notar. Qual dos 3 personagens da parábola foi o próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes? Ele respondeu da seguinte forma, versículo 37. É por isso que eu não acho, está na página de cá. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Ele não conseguiu falar assim, foi o samaritano, porque não era possível que fosse o samaritano. Então, ele usou, o que ele falou foi o que usou de misericórdia. Então, a parábola é uma resposta que o Senhor dá, completamente fora do vulgar, notável, interessante, bem diferente do que era politicamente correto. Porque qual que seria o politicamente correto para Jesus responder? O politicamente correto era que um judeu devia amar a todos, mesmo um samaritano. Ele é samaritano, mas você deve amá-lo. O que ele mostrou foi que o samaritano amou o judeu. Foi completamente incorreta, né, do ponto de vista político, a resposta dele. Então, ele mostrou que um samaritano pode estar muito mais próximo do reino de Deus do que um judeu piedoso, autoridade na lei, sábio, mas incompassivo. O que o doutor tinha perguntado, né? Ele tinha perguntado, quem é o meu próximo? Jesus responde a pergunta que estava oculta, que ele fez sem saber que tinha feito. Eu me comporto como o próximo? Né? Eu sou o próximo do meu vizinho? Essa era a pergunta. E Jesus não dá informações sobre quem nós devemos ajudar, porque nesse quesito não é falta de informação. O problema, na primeira parte da pergunta, ele mostrou que o problema do doutor da lei não era a falta de informação. Ele tinha toda a informação, já tinha e respondeu corretamente. Já tinha com ele todas as informações. O problema era a falta de amor. É isso que faltava para o doutor da lei. Informação ele tinha de sobra, ele sabia até as vírgulas da lei, mas amor ele não tinha. Então, esse é o ensino da parábola, feita a um doutor da lei. Não era mais conhecimento que ele precisava de um novo coração, um que amasse, não um coração que não amasse, que procurasse só conhecimento. Então, o ensino da parábola do bom samaritano é que a pessoa precisa de um novo coração. O ensino é claro e não deixa muita margem à dúvida quando se lê a história, mas desde cedo, na história da igreja, houve uma tendência de politizar corretamente, de fazer o ensino politicamente correto, de alegorizar a parábola e de mudar a mensagem central. Toda parábola tem uma mensagem única e central que deve ser entendida. Esse é o objetivo. Jesus, quando falava parábola, é para ensinar um ponto. Eu vou ensinar aqui, eu vou ensinar ali. Existiam ensinos secundários, mas o objetivo é central. E desde o início da igreja, o pessoal pega a estrada, o sacerdote, não sei o quê. Um dos exemplos, e é do ensino da chamada teologia escolástica, que dominava, é que alegorizava tudo, que é esse que nós temos aqui. Eles falavam assim, o viajante descia de Jerusalém. Então, isso é uma representação de Adão que desceu do Éden. Ele caiu por causa de ladrões. Adão também caiu por causa do maligno. Ele não teve ajuda do sacerdote, então ele não conseguiu se levantar com a lei, ele não teve ajuda da lei, nem do levita, ou seja, nem dos profetas. E até que um samaritano o socorreu, e aí a comparação é até que Jesus o socorreu, e o levou à hospedaria, então levou até a igreja, e prometeu voltar, como Jesus promete voltar, e o salvou. Isso é um ensino alegórico, mas não é o ensino básico da parábola. Existem outros que querem dar um significado, acham que o ponto-chave da parábola está na estrada.
sempre, até hoje, muito mais na antiguidade, a estrada era muito importante, porque a estrada era o que unia duas realidades sempre diferentes, né? Como ainda é até hoje, né? Todo caminho é intersticial, né? Faz um interstício que une duas coisas diferentes, né? A estrada pertence a dois espaços diferentes, né? Nós estamos aqui em Campinas e temos que pegar a Bandeirantes ou Anhanguera para ir para São Paulo, onde muda, e assim vai, é a estrada. Na estrada, a estrada é um meio de transição e, de maneira geral, como toda transição, ela é perigosa, tem menos fiscalização, que isso era muito mais realidade naquele tempo do que é hoje, inclusive. Mas ainda hoje, quer dizer, na estrada o perigo aumenta. Se você parar no acostamento na estrada, é completamente diferente de parar num acostamento dentro da cidade. Embora hoje a coisa anda ruim em ambas as situações, mas de maneira geral é assim. E essa figura que Cristo usou é interpretada como uma metáfora do caminho da sabedoria, da bondade ou da graça, ou seja, da estrada da vida, quando você sai de uma situação de perdição para a situação de salvação, de desconhecimento para a sabedoria. Isso foi muito usado em sermões. Mas não é o que Jesus está falando. A palavra que o Senhor usa, sempre nesse ensino semelhante ao ensino da parábola do bom samaritano, é uma palavra grega que chama metanoia, né? Nós estávamos numa nossa reunião de estudo bíblico, o Lucas Ribeiro, que participa lá, contou um caso em que tinha uma jovem que era estrangeira e estava numa reunião falando em inglês e ela entendeu a mensagem, só que ela confundiu e ela pediu que Deus desse a ela uma paranoia nova. E ela queria ser paranoica, né? A palavra que no grego é metanoia. De fato é a noia, né? Mas não é a paranoia, é uma metanoia, é uma mente nova. Nós temos que renovar a nossa mente. O apóstolo Paulo é mais claro sobre isso, fala que nós devemos prosseguir para a renovação da nossa mente, uma mente com Jesus. Então, o que Jesus mostra na parábola, o que era necessário ao doutor da lei, era coração novo. Metanoia é traduzida muitas vezes como não uma mente nova, mas como uma conversão da mente, uma mudança de posicionamento da mente, uma mente renovada, um coração novo, um ser novo, um entendimento novo. Então, essa é a mensagem do bom samaritano. O que se precisa é de conversão. É um coração, não entendimento de regras. Logo que termina a parábola do bom samaritano, Lucas introduz em seguida o episódio de Marta e Maria. Se a gente for ver o finzinho, eu vou ler do 38 até o fim do capítulo, até o 42, que ele terminou a parábola e diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, ele introduz essa outra perícope de Maria e Marta. Esse episódio se passa na casa de Maria e Marta, que a gente conhece depois em outros relatos, moravam em Betânia. Betânia é em Jerusalém, né? Quem conhece Jerusalém, se você está no templo, você olha, tem um vale de Tiropuão, e você tem aqui o Monte das Oliveiras. Atrás do Monte das Oliveiras é Betânia, é na Judéia. E ele, pela história aqui, ele ainda não tinha chegado em Jerusalém. Se a gente for ler em Lucas 17, 11, a gente vê que ele de fato não tinha chegado.
Lucas colocou esse episódio de que é quando ele já tinha chegado, antes dele chegar. Por que Lucas colocou um episódio que aconteceu na Judéia, fora da cronologia, aí, né? Logo depois dessa parábola em particular, né? Colocou depois da parábola do bom samaritano. Qual a relação? Nesse episódio, nessa perícope, nós vemos duas irmãs. Marta pegou a coisa para ela, né? Marta era a cuidadora. Ela foi diligente, preparando a refeição, correndo para fazer as coisas. Maria sentou e ficou escutando os ensinamentos de Jesus. A reação esperada, qual que foi? Só eu trabalho nessa casa, aquela coisa toda. Foi a reação esperada, e aconteceu mesmo. Marta vai para o Senhor e fala: olha, minha irmã é folgada. Está vendo? Eu estou aqui correndo para receber vocês, e ela está aí sentada escutando o Senhor falar, né? Muito justo, né? A gente vai falar assim, poxa, muito justo. Mas de cara Jesus mostra algumas coisas. Primeiro, ele mostra que ela estava preocupada em uma grande recepção, uma recepção em larga escala. Ela ampliou as suas obrigações de uma maneira tal que ela não estava dando conta. Então, o trabalho, que provavelmente seria de uma só pessoa, precisava de mais gente. O que Jesus fala é o seguinte: não se preocupe numa grande refeição, uma coisa só, um prato só, uma coisa para nós comermos agora é suficiente. Por que você quis fazer tanta coisa? Maria escolheu ouvir Jesus, e Jesus fala: isso é muito mais importante do que essa correria toda que você está fazendo, desse ativismo todo que você está tendo. Muito mais importante do que fazer uma ceia, uma grande ceia, é ouvir a mim. O ensino que Jesus faz aqui, e por isso Lucas colocou depois da parábola do samaritano, não é para mostrar primeiro que a vida contemplativa, ficar só ouvindo o Senhor ou meditando no Senhor, é melhor do que uma vida de ação. Não é esse o objetivo. O objetivo é justamente o que Jesus falou que Marta devia ter feito. É que o trabalho para o Senhor deve ser de tal forma que quando a pessoa trabalha, ela ainda assim tenha tempo de aprender de Jesus. Ela não pode ficar absorvida pelo trabalho de tal forma que ela perde, então, fazendo o trabalho, a oportunidade de ouvir Jesus. Isso ela não pode fazer. Esse é o ensino. Ensino da perícope. Mas por que a perícope estava onde está? Esse é o segundo ensino, né? Que é a pergunta: por que Lucas colocou a história de Maria e Marta aí fora da cronologia? A resposta é o seguinte: quando nós ouvimos a parábola do bom samaritano, que serviu de resposta para o doutor da lei, pode-se ficar, embora o ensino seja que precisa de um coração novo, pode-se ficar com a impressão de que a salvação seria por obras, porque o bom da história, o mocinho da fita, é o cara que fez uma coisa prática e útil ali no episódio. Então, o que Lucas fez ao colocar aí, inspirado, lógico, pelo Espírito, foi que boas obras são necessárias, mas não são suficientes. O que importa, mais do que qualquer obra, é o nosso relacionamento com Jesus. Isso é mais importante. É difícil, né? Por isso que dentro da Igreja Reformada, João Calvino fez questão de separar esses dois conceitos. Então, nós temos um juízo perante Deus, que é o nosso relacionamento pessoal com Jesus. Isso determina se eu sou salvo ou não. O outro juízo, que é o juízo de galardão, vai determinar como é que eu vou viver essa minha vida de salvação. Se eu vou agir como alguém que se relaciona com Jesus, que tem uma nova mente, que tem um novo coração, ou se eu não vou agir. Uma coisa não exclui a outra, mas são coisas diferentes. E esse episódio mostra isso. Está aí, não é para contradizer, mas para complementar a parábola, mostrando que o que importa mais do que as obras é o nosso relacionamento
com Jesus. Ele vai prosseguir ensinando sobre oração, mas nós não vamos. Nós vamos terminar aqui e nos despedir dessa aula. Alguém quer falar alguma coisa? Eu não sei onde está o microfone, mas está no púlpito. Não esse aqui, né? Ah, está aqui, ó. Alguém quer falar alguma coisa? Obrigado. Alguém quer comentar alguma coisa? Agora tem microfone. Se ninguém quiser fazer nada, vamos terminar com uma oração? Senhor, nós damos graças pela Tua palavra que o Senhor nos dá por escrito. Nós damos graças por estarmos aqui e termos essa liberdade. Abençoa-nos agora em nossos lares, abençoa-nos na ida, na votação, quem não votou. Abençoa esse país nessa data tão importante. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom domingo para todos. Parabéns. Obrigado. Por favor, esse texto que o senhor, o roteiro da aula, o senhor tem? Eu gostaria de... De ter. Ah, Então tá, já tem. já tenho. Muito obrigada. Nada. Por favor, o autor que o senhor mencionou durante a exposição... Jaquelu, Por favor, o senhor tem uma caneta? E eu estou sem caneta. Eu estava com caneta e não vi.